E eu peço ao Senhor que, com base na leitura da Tua palavra agora, eu peço a Ti que o Teu Espírito, Senhor, ministre nos nossos corações, dando-nos compreensão da Tua palavra e encorajando-nos a pôr em prática o que estaremos ouvindo do Senhor nesta noite. É o que eu peço a Ti, em nome de Jesus. Amém. O tema que eu escolhi para hoje: o cristão precisa ter a mente de Cristo. Isso é impossível? Não. Isso é possível. Isso é possível. O que nós temos do Velho Testamento, vindo para cá, até esse momento de Paulo, muitas perguntas nesse sentido. Quando a gente observa, por exemplo, Jó 15:8, ou ouviste o secreto conselho de Deus e a ti somente limitaste a sabedoria? Jeremias, o profeta Jeremias também faz uma pergunta em Jeremias 23:18, porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra? Quem esteve atento à sua palavra e a ouviu? Quando nós olhamos em Romanos 11:34, nós vemos também Paulo falando o seguinte: porque quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi seu conselheiro? Parece que é uma pergunta que não se quer calar. E a gente observa que Jesus dá uma explicação para isso, ele já dá uma resposta de pronto lá em João 15, versículo 15. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Portanto, nós podemos dizer que a expressão mente de Cristo significa o conhecimento que o crente tem de Jesus, que é a ministração, você lê a Bíblia, e o Espírito Santo ministra na sua vida e revela este Deus, e revela para você o que Ele quer de você. É isso que Ele está dizendo. Por isso Ele diz, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. O detalhe, por que muitas vezes nós tomamos tantas decisões erradas? Às vezes até fazemos julgamentos, né? Julgamentos ou juízo. O julgamento é quando a gente já condena a pessoa, faz a sentença e já condena. Você julga a ação da pessoa, você está errado, já condena, já joga a sentença e já coloca a caneleira eletrônica. Ou às vezes fazemos juízos, né? Quando a gente olha no grego, a palavra juízo, ela tem o sentido de você ver uma situação e você define você viu aquela situação e define do teu jeito. Para você estar certo que você decidiu, não, isso aí é assim mesmo, tá, e pronto. Então muitas vezes nós podemos fazer um mau juízo de uma situação que não é real, mas a gente acha que é e a gente define dessa forma. Quando nós olhamos para esse texto, e eu uso esse tema, o cristão precisa ter a mente de Cristo, isso é possível, pastor? É. Por que é possível? Porque quando a pessoa entrega a sua vida para Jesus, ele lá conforme Efésios, se você observar lá em Efésios capítulo 1, 13 e 14, você vai observar que você é selado, você recebe o Espírito Santo de Deus na tua vida. O Espírito Santo está dentro de você. A função do Espírito Santo é ministrar no teu coração a palavra de Deus. Então, quer dizer, é possível? É possível sim, eu ter a mente de Cristo. Não é ser igual a Cristo, mas é possível ter a mente de Cristo. Por muitas vezes, Paulo diz assim, que nós sejamos semelhantes a Cristo, imitadores de Cristo. Ele coloca muito isso. E para a gente ser semelhante, por exemplo, as atitudes de Jesus são maravilhosas? São. E eu quero ser semelhante a Jesus. Como é que eu faço? Eu preciso estudar as atitudes de Jesus.
a forma como Jesus agia em cada situação. Mas isso leva tempo. Isso quer dizer que eu tenho que parar alguma coisa que eu estou fazendo, ou separar um momento para que eu leia a palavra de Deus, sem pressa, e eu aguarde e eu comece a experimentar a ministração do Espírito Santo na minha vida, porque ele já está na minha vida. E a função dele é revelar para mim a vontade de Deus. O Espírito Santo está em nós e o seu propósito é ministrar em nossa vida, e sabe o que? Tornar o nosso Deus eterno real para nós, e os propósitos de Deus para as nossas vidas reais, não apenas uma coisa bonita, não aquele jargão, Deus tem um propósito para a tua vida. Meus queridos, isso não é nada de novo, Deus tem um propósito para cada um de nós. Deus é teu Salvador, é verdade, isso não pode ser uma novidade, é uma verdade. Deus tem propósitos claros para a tua vida, amém, mas não fica nisso, eu preciso estar me envolvendo com esse Deus, eu preciso sim, envolver-me com Deus, eu me envolvo com tantas coisas, mas queridos, eu não vou saber o que Deus quer para a minha vida se eu não ler a palavra de Deus, se eu não tiver momentos de orações, eu não vou conseguir entender o que Deus tem para a minha vida, não adianta. E não pense você que vai chegar um cara tremendo, dizendo, Deus está dizendo para mim, para com isso, você tem o Espírito Santo, vai ler a Bíblia, dobra seu joelho, você investe, nós podemos às vezes investir tempo com tantas coisas. E olha, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês, sabe qual que era o maior desafio da gente no seminário? Pastor Newton, irmã Rosane fizeram seminário, sabe disso. Era não se envolver demais com os estudos e deixar de lado a devocional, o momento com Deus. Esse era o maior desafio da gente. Aí você pensa, mas pastor, você está lá no seminário, eu ainda fiz internato, né? Não sei, você não era internato, né? Era, né? No internato a gente é tudo regradinho, tem todas as horas certas. Mas às vezes a gente ficava bom nos testes, nas provas, mas com Deus estava vazio, sabe, estava coisa opaca. O que socorria a gente no seminário que eu fiz, é que todo mês nós tínhamos 2 dias que era momento só de oração, a gente começava às 8 horas da manhã, tinham vários temas de oração, daí a gente almoçava, daí pegava às 2 da tarde e ia até às 5:30, aí depois nós pegávamos de noite das 7 horas até às 10. Era isso que salvava a gente, porque senão a gente começava a ter informação bíblica, vinha para a mente, ficava no coração e não passava daí. E o processo completo é, vem à mente, desce no coração e eu coloco em prática. Porque se eu não praticar o Evangelho, eu não vou crescer, não vou evoluir espiritualmente. Então eu preciso disso. A pergunta que nós vemos lá com Jó, a pergunta que nós vemos com Jeremias, a pergunta que Paulo coloca em Romanos, e tem muito mais perguntas ainda pela frente, né? A gente vê Isaías também dizendo, quem guiou o Espírito do Senhor e que conselheiro o ensinou, está lá em Isaías 40:13. Então, essa é uma pergunta muito importante e que tem uma resposta clara na Bíblia. O cristão, ele foi lavado pelo sangue do Cordeiro. Quando ele entregou a vida dele para Jesus, ele recebeu o Espírito Santo dentro dele, que é o penhor. O Espírito Santo não é para ser um peso a mais na vida do crente, mas o Espírito Santo, ele nos revela a vontade de Deus para as nossas vidas. Por isso, o evangelista João, lá em João 14:26, ele diz assim, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Um pouquinho mais à frente, em João 16:13, novamente o evangelista diz, mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos ensinará o que há de vir. Então é possível eu ter sim a mente de Cristo.
Se você for pegar, depois você pode ler em casa, se você pega de 2, no 1 Coríntios 2, de 1 a 10, você vai, eu quero apenas fazer um resumo, mas nós vemos ali, até o versículo 15, nós podemos ver nos versos de 1 a 15, o apóstolo, ele fica explicando que quando pregou o evangelho aos coríntios, ele não usou de palavras impressionantes, porque na verdade, hoje de manhã eu falei um pouco sobre isso, o contexto ali era complicado, porque o pessoal se reunia para debater sabedoria. E o negócio é o seguinte, a pessoa que tivesse uma oratória bonita, umas palavras impressionantes e alguns conhecimentos amplos de muitas coisas da vida, ele acabava criando o seu fã-clube, porque tinha um grupinho que seguia, o povo ia atrás de quem tinha sabedoria naquela época. Mas Paulo, ele consegue vencer a tentação e ele não se preocupa em tentar persuadir os ouvintes. Pelo contrário, Paulo, ele não perde o foco. Ele fala de Jesus, ele explica quem é Jesus, porque ele veio ao mundo, e explica por que Jesus morreu. Por isso que ele diz, Jesus e este crucificado. Ele não se preocupou em persuadir as pessoas. Por quê? Porque quando você quer persuadir alguém, você está querendo convencê-lo. Você não vai convencer ninguém. Porque quando se trata da palavra de Deus, quem convence é o Espírito Santo. Mas quando se trata de qualquer, como o próprio apóstolo mesmo fala, no versículo, em capítulo 2 de 1 Coríntios, versos 11, a gente observa que Paulo diz assim, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Gente, a gente vê tantos filósofos, tantos pensadores, que eles têm umas ideias tão bonitas, eles entendem do comportamento humano, mas para aí, porque quando se trata das profundezas espirituais, ele não entende nada, ele pode falar o que ele quiser, ele não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Por quê? Porque só quem tem o Espírito Santo de Deus é que conhece, porque o Espírito Santo revela para nós o que Deus quer de nós. Por isso, o apóstolo ele deixa muito claro que, quando você observa no versículo 9, é tão interessante que ele usa assim, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido o não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam, para aqueles que são seus, para aqueles que creram em Jesus, que são filhos de Deus. O que Paulo aqui ele está dizendo com muita clareza, é dizendo o seguinte, gente, o que eu estou dizendo para vocês aqui, vocês nunca ouviram, é tudo novo. É tudo novo. Então, queridos, muitas vezes o que a gente tem tido é uma mistura de sabedoria humana tentando misturar questões espirituais. Mas não funciona assim. O que a gente consegue ver são pessoas manipulando pessoas com bons argumentos que enrolam. Mas não é isso que o apóstolo está dizendo. O que o apóstolo está dizendo é o seguinte, gente, nós podemos ter a mente de Cristo. Nós podemos sim, porque só Ele é que faz a diferença nas nossas vidas. O versículo 10 de 2 Coríntios 2 diz assim, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda, olha só, as profundezas de Deus. Opa, é possível sim, eu saber o que Deus quer de mim. É possível sim, eu entender os propósitos de Deus para a minha vida? Sim, por quê? Porque o Espírito de Deus está dentro de mim, para ministrar no meu coração. Então, o que complicava a cabeça dos coríntios naquela época, é porque ele falou com tanta simplicidade, mas com muita profundidade daquilo que ele falou de Jesus. E ele então responde essa pergunta. Ele coloca no versículo 12, nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos, olha só, atente a isso, conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Então ele diz, eu não estou aqui falando de coisa humana, gente, estou falando de algo que transcende, supera tudo isso. Eu estou falando que um Deus eterno, Ele quer se revelar, Ele quer revelar os propósitos dEle para a tua vida, e o meio por isso é através do Espírito Santo de Deus.
É somente pelo Espírito Santo de Deus que você vai entender o que Deus tem para você. E isso para a gente tem que levar-nos a refletir qual é o tempo que estamos considerando na presença do nosso Deus. Nós podemos ler tantos assuntos, nós podemos fazer tantas coisas, está errado? Não, eu preciso adquirir conhecimento, ok. Mas, meus queridos, isso não vai revelar, pode te dar uma ideia, mas revelar, dar aquela certeza no seu coração de que é isso que Deus quer para você, somente através da sua intimidade com Deus. Senão você vai ficar sempre rodando para lá e para cá, e achando que é isso, achando que é aquilo, mas isso não vai resolver a sua vida. Por isso, o apóstolo Paulo ele deixa muito claro que a sabedoria de Deus é algo misterioso para quem não está em Cristo. Porque para eles é loucura, para a pessoa mais sábia deste mundo, para eles é loucura algumas coisas da Bíblia, porque para eles não tem lógica. Às vezes a gente fala porque a pessoa não crê em alguma coisa da Bíblia, a gente chama a pessoa de cético, né? Mas na verdade é que a pessoa cética, o problema dele é que ele não é que ele está negando, o que ele está querendo dizer é que para ele tem que ter base científica para ele crer. E a vida nossa cristã, ela é experiência com Deus. Quantas vezes você já não chegou para alguém e falou assim, gente, eu não sei explicar, mas Deus fez algo tão grandioso na minha vida, não sei te explicar, mas eu sei que é Deus. Então, onde que veio esse discernimento? Do próprio Espírito Santo. Mas como que isso aconteceu? Rapaz, eu estou tentando achar a melhor forma de te explicar isso, mas eu não sei. Por quê? Porque o Espírito Santo, foi Deus que fez isso na minha vida. Não sei dizer. Então, muitas vezes a gente fica, às vezes, para lá e para cá, procurando respostas de Deus para a nossa vida, quando nós temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós, para ministrar a palavra dEle, para ministrar e nos revelar as profundezas de Deus para a gente. Olha como que a coisa é tão profunda, e requer de nós uma consideração. Quando observamos para essa questão, o que a gente precisa compreender é que o cristão, nós temos que entender que o que é um cristão bem-sucedido? Houve uma época que cristão bem-sucedido era porque ele tinha dinheiro e ele acertava nos negócios, mas isso não é verdade, tá, gente? Nem sempre dá para ficar associando dinheiro com espiritualidade, para com isso. Mas um cristão que ele está realmente bem-sucedido, é aquele cristão que ele tem, no seu dia, no seu planejamento diário, ele tem um momento dele com Deus, um momento de oração, né, um momento de estar com o Senhor, falar com Ele. Ah, mas eu estou correndo, eu estou fazendo, não, para com isso. Às vezes a gente trata Deus da mesma forma que a gente trata as pessoas. Você já conversou com pessoas assim, que você começa a falar com Ele, e Ele fica olhando para os lados, é verdade, é. Às vezes a gente faz a mesma coisa com Deus. Deus está falando com a gente fica para lá e para cá. É verdade. Estou dirigindo, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Queridos, a gente precisa parar e reservar um tempo com Jesus. Mas eu não tenho tempo, misericórdia. Como você não tem tempo? Minha vida é muito corrida, mas isso daqui a pouco, essa vida tão corrida vai te dar um estresse, vai te dar uma subida de pressão, uma baixada de pressão, vai te dar uma úlcera nervosa e você vai não chegar a lugar nenhum. Ah, pastor, mas o senhor não sabe como a minha vida é corrida. Meu querido, a vida é corrida de todo mundo. O pior é quando Deus dá uma parada na gente e guarda a gente no UPA lá por alguns dias para a gente ficar lendo a Bíblia. Aí a gente conversa com Jesus. Aí porque a gente não tem com quem falar, né? Ninguém vai falar com você e você diz, Jesus, é contigo. E aí você começa a perceber que dependendo da distância, do distanciamento teu com Deus, você fala muito pouco, você não tem o que falar com Ele. Não tem pessoas que você chega, você tem tanto assunto que fica 2, 3 horas conversando? E com Jesus, quando você senta para falar com Ele, tem tanto assunto também ou não? Aí a gente começa a medir
E por isso, muitas vezes, nós tomamos decisões que não só nos prejudicam, mas nos tira da rota do que Jesus quer para a gente. Por quê? Porque a gente não está ouvindo o Espírito Santo ministrar na vida da gente. E a gente precisa disso. Quantos crentes dão conselho errado um para os outros? Mas ideia que não tem cabimento. Por quê? Porque está mais envolvido com a sabedoria deste mundo do que com a sabedoria divina. Não funciona assim. Não vai funcionar. O que acontece é que precisamos estar sempre na dependência do Espírito Santo. Por isso, quando a gente fala de o cristão precisa ter a mente de Cristo, isso é possível. E vou te dizer mais, quando você começa a exercitar esta comunhão com o Espírito Santo, começa a gerar em você, sabe o quê? Uma maturidade cristã. E quando nós falamos de maturidade, nós estamos dizendo que maturidade o quê? É a capacidade de compreender as coisas como elas realmente são. Isso é discernimento. É penetrar abaixo da superfície e ver tudo como realmente é. Eu não sei aqui quantos já fizeram motor de carro, mas uma coisa é quando você acha que é aquilo, a hora que você abre o motor, você vai ver onde você parou. Reforma de casa, mesma coisa. Você tem uma ideia, está tudo prontinho. Não, é isso. Beleza. A hora que você começa a mexer, a coisa foi maior. Na vida cristã, nós precisamos ter discernimento para a gente ter uma visão certa das coisas. É possível, pastor? É. E isso vai fazer de mim um super crente? Não. Ele vai te tornar cada vez mais humilde. Cada vez mais humilde. Por isso é difícil para uma pessoa, por mais sábia que ela seja, por mais conteúdo que ela sabe, pessoas assim, a gente tem muitas pessoas sábias que eu gosto de ouvi-las. Eu gosto, nossa, o camarada é assim. Mas quando ele tenta entrar no campo espiritual, ele se perde. Não tem como. Por quê? Porque a palavra de Deus se discerne espiritualmente. Uma pessoa pode ter uma boa retórica, uma ótima pregação, mas se ele mesmo não pertencer a Deus, aquilo ficou e para, que nem Paulo falou. Ele falou assim, olha gente, sabe por que a vida de vocês se transformaram? Está lá, leia lá depois o capítulo 2 de 1 Coríntios. Não é porque eu não vim aqui para falar com vocês usando palavras impressionantes, tentando persuadir vocês, tentando convencer vocês. Apesar de toda a habilidade que Paulo tinha, porque Paulo era um camarada muito inteligente. Paulo era um homem muito inteligente. Um homem conhecedor de leis. Né? Até mesmo de habilidades militares ele tinha visão. No entanto, ele não usou nada desses recursos. Ele apenas falou com simplicidade e confiou que o Espírito Santo ia ministrar aquela verdade no coração das pessoas. E houve transformação de vida. Quando que há transformação na vida de um crente, em todas as áreas da sua vida? Quando ele fica na dependência do Espírito Santo de Deus. Senão ele vai tomar decisões erradas, vai tomar atitudes diferentes, vai fazer uma análise de uma situação, vai achar que está certo, e depois ele vai ver o estrago que ele fez, porque ele não tem discernimento para tratar do assunto. Então a gente precisa compreender isso. O cristão que começa a experimentar a maturidade cristã, ele vai evoluindo espiritualmente. Ele vai tendo discernimento das coisas com uma visão diferente. Ele não vai ficar julgando muito. Ele começa a reconhecer as suas atitudes. Começa a reconhecer os seus defeitos. E assim Deus vai falando. E o Espírito Santo vai ajudando ele a mudar. Ele desenvolve a capacidade de compreender cada vez mais a mente. E olha, parece estranho o que eu vou dizer. A mente e a vontade de Deus para a sua vida. Quer saber a vontade de Deus para a tua vida, meu querido? Dobra teu joelho. Separe tempo para ler a Bíblia. Avalia bem quem que você vai ouvir de pregação. Avalia o livro que você vai ler.
Tem livro que enche a mente da gente, mas não leva a gente, parece que distancia mais a gente de Jesus. Nós temos que tomar cuidado. Eu não estou aqui dizendo que não é interessante você ser um crente atualizado, pelo contrário, você tem que ser. Eu não me lembro se foi Spurgeon ou Moody, eu até citei esses dias, que disse que era a Bíblia de um lado e um jornal do outro. Eu não lembro quem foi, lembra? Se era o Spurgeon? Eu acho que era Spurgeon, um pouquinho antes dele deixar o cachimbo. O que a gente percebe em tudo isso é que a gente fica muito, às vezes a gente como cristão, a gente fica muito andando de muleta. Da mesma forma que muitas vezes a gente usa o Google, está com uma dúvida, vai lá para o Google. Né? Cuidado quando é uma doença, alguma coisa que o médico falou, que você vai lá, você vê um negócio, você nem sai de casa. Né? Então fique esperto. A gente pede para as pessoas pensar no nosso lugar. Mas não é isso que Deus quer de mim e de você. Ele quer que você experimente Deus falando diretamente para o teu coração. Ele quer que você seja cada vez mais sensível à voz dele. E é possível, pastor? A Bíblia diz que é possível você entender os propósitos de Deus para a sua vida. Por quê? Porque você é um crente, você é uma nova criatura, você nasceu de novo, você recebeu o Espírito Santo dentro de você, e a função do Espírito Santo é ministrar a teu coração as profundezas de Deus para a tua vida. É possível sim. Mas isso requer de nós tempo, considerar momentos só com Ele. E qual é o resultado, além da maturidade, qual é o resultado do cristão que tem a mente de Cristo? Ele depende mais de Deus. Ele depende muito mais de Deus do que das coisas deste mundo. Para ele, os boatos não lhe assustam. Ele depende do Senhor em todos os aspectos. Para ele, por mais que é uma coisa que ele tira de letra, né, como se diz por aí, ele resolve rapidamente, ele não vai fazer aquilo sem antes buscar a face de Jesus. Dizer, Jesus, é assim mesmo, o Senhor quer que eu trato isso ou tratamos dos outros jeitos? Como que o Senhor quer que a gente faz? Isso é dependência. É dependência, isso gera em nós, quando a gente começa a viver na dependência do Espírito Santo. Não vai fazer do cristão algo infalível, mas ajuda ele a ver as coisas como elas realmente são. Ele compreende melhor cada situação que surge. Ele não é apressado para fazer o julgamento. Ele avalia com calma, ele se torna uma pessoa mais prudente. Porque tem pessoas que acham que é muito espiritual e já se acha que pode fazer o papel de Deus. Né? Não, a gente não consegue fazer isso. A gente depende do Espírito Santo de Deus. O profeta Isaías, assim como o apóstolo Paulo, Isaías 43, 40, 13 diz, quem guiou o Espírito do Senhor ou como seu conselheiro ensinou? E quando nós olhamos em Romanos 11, de 33 a 36, olha esse momento de Paulo, a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem lhe deu o primeiro a ele, para ele que seja recompensado, porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente, amém. Meus queridos, quando o homem é controlado pelo Espírito de Deus, ele tem desejo de obedecer mais e mais ao Senhor, ele tem desejo de fazer a vontade de Deus, ele tem desejo de refletir, ele começa a ter uma vida mais de contemplação desse Deus maravilhoso. Ele começa aquilo que eu tenho dito sempre, esse cristão começa a usufruir da presença de Deus com muito mais naturalidade. E como isso é importante para a gente, já disse isso aqui várias vezes, né? Muitas vezes nós tratamos Deus como a gente trata o ar que a gente respira. Quantos de vocês hoje agradeceu a Deus pelo ar que você respira? Às vezes a gente está, em todos os lugares Deus está com a gente. Tá? Deus está conosco, em todos os lugares. Mas às vezes a gente não percebe isso. Ah, percebo, pastor. Percebe?
E quando você perde a estribeira com alguém, então você esqueceu, você não percebeu nesse momento. E quando você está fazendo um negócio que Jesus não gosta, então você não percebeu que você está na presença dele do mesmo jeito. Meus queridos, não há um cantinho nesse universo inteiro que Deus também não esteja. Porque Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. E isso não pode causar em nós medo, mas alegria, porque a presença de Deus, ela é o quê? É o poder de Deus com a gente, é a glória de Deus, é o cuidado, a segurança dEle, é os livramentos dEle para conosco. Os irmãos podem observar que quando a gente termina o culto, eu gosto de dizer: Deus, agora a gente vai para casa sossegado, porque nós estamos na Tua presença, e a Tua presença é o quê? Proteção, cuidado. Onde quer que eu e você estejamos, nós estamos debaixo dos olhos do Senhor. Mas Deus nos dá o privilégio de nós escolhermos usufruir da sua presença, tendo momentos de oração, tendo momentos com Ele. Quando o homem tem a vontade de fazer a vontade de Deus, ele ama a Deus assim, de coração, de alma, de mente, ele ama o próximo da melhor forma que ele pode, conforme Mateus 22, 37 e 39. E o cristão faz isso, essa dedicação, essa devoção a Deus, esse respeito a Deus, essa admiração por Deus, ele faz isso como expressão de gratidão por tudo que Deus é na vida dele, por tudo que Deus tem dado. É por gratidão. E é assim que a gente precisa fazer. Por isso nós precisamos sim estar cada dia mais envolvidos com Deus, porque é possível o cristão ter a mente de Cristo, gente. Não é impossível. É impossível se eu tivesse uma pessoa muito filosófica que ela ia dizer assim: você está errado. Porque dentro do conceito filosófico dele isso não cabe. Mas na palavra de Deus isso cabe perfeitamente. Por quê? Porque é o Espírito Santo de Deus que revela para nós. Então quem tem o Espírito Santo tem a revelação. Isso vai nos ajudar a discernir, compreender todas as coisas. Agora tem uma coisa que é tremenda, é fantástica para o cristão, que é muito gostoso de ver isso na palavra de Deus, é que Paulo ele faz uma pequena comparação, ele diz assim no capítulo 2, no versículo 11, o homem, ele sabe das coisas do homem. Ótimo. Ele diz, olha, quem que conhece as coisas do homem? O homem, ele tem o mesmo espírito. Agora de Deus ele não consegue nada, ele não consegue entender Deus, a menos que tenha o Espírito Santo. Mas quando a pessoa se torna um cristão, tem o Espírito Santo dentro dele, ele consegue não só entender as pessoas, mas ele consegue também entender as coisas de Deus para a vida dele. Olha que é algo mais, né, tremendo na vida do cristão, nós conseguimos ver isso. O que eles não conseguem, nós conseguimos. Isso é um diferencial tremendo na vida da gente. Por isso, você quer ser um cristão sábio? Você quer ser um homem, uma mulher de discernimento? Eu quero, pastor. Ah, mas é difícil, não é, pastor? Não. Vai depender da tua atitude de reservar tempo para ter momentos com o Senhor. E na medida que você vai tendo um envolvimento com Deus, Deus começa a dizer para você assim, olha, isso aqui não é bom para você, então não assista não. Não precisa alguém falar para você isso, o Espírito Santo já fala. E ele deixa isso claro, ó, não faz assim não, que isso aí não está dentro do que eu tenho para você não, isso não vai te abençoar não. Cuida disso. Então é possível, o que falta muitas vezes para muitos cristãos é atitude de querer mudar o seu hábito. Muitas vezes o nosso jeitão de viver o cristianismo é que está errado. Não quer dizer que, não é que ele está errado no sentido, estou fazendo tudo errado, mas não é o suficiente. Eu preciso de fazer, eu tenho que mudar mais o meu jeito, o meu tempo com Jesus. Se fosse uns 20, uns 30 anos, uns 20 anos, 25 anos atrás,
Eu ia achar que o pastor Erickson, ele vai ouvir isso, depois vai ficar me pegando no pé. Mas eu pensei que ele estava delirando aquele dia que ele falou. Não, porque eu pensei, eu já estava no céu, não queria voltar. Que vocês lembram quem ouviu aqui o pastor Erickson, né? Mas para mim, o que ele disse foi real. Não foi delírio, não. Para mim, aquilo foi real. Não queria estar no lugar dele, de jeito nenhum. Mas para mim, aquilo foi real, porque Deus mostra as coisas assim para a gente de uma maneira que a gente não entende. Ninguém nos entende. E quando a gente não está muito envolvido com Deus, a gente é muito cético. A gente daí não tem, o cristão cético é possível? Eu creio que sim, pastor Nilton. Mas é aquele que daí tem que ter comprovações literárias. Né? Aí a gente parece que muda, né? O cético sem Jesus, ele tem que ter comprovações científicas. O crente não, ele tem que ter comprovação literária para funcionar. Mas nós não precisamos disso. Então é possível, gente, a gente viver muito melhor nesse mundo, ter mais decisões assertivas do que as erradas, mas isso eu preciso tomar uma atitude, é eu que preciso mudar, é eu que preciso desenvolver mais essa minha comunhão, porque a mente de Cristo, o que é? São os pensamentos, os conselhos, os planos e o conhecimento de Cristo. Como isso vem? Através do Espírito Santo ministrando, da ação do Espírito Santo na nossa vida. Então isso é possível. Por isso eu quero dizer, meus queridos, que o homem espiritual, né, que é o homem convertido a Jesus, ele discerne todas as coisas, tanto do homem como das de Deus. Tanto das coisas desta vida, como das coisas da eternidade. Gente, isso ao mesmo tempo que é maravilhoso, eu acho que às vezes é assustador. Mas é uma realidade para nós cristãos, para mim e para você. Por isso, queridos, ter a mente de Cristo gera em nós uma dependência do Espírito Santo. Gera em nós um desejo ardente de ouvi-lo em todas as áreas. Podemos assim também entender que, para mim, eu estou bem convencido, gente, de que a gente precisa ouvir mais de Deus e do que eu ficar falando muita coisa para Ele, sabe? Eu creio que a gente fala muito para Deus e não deixa Ele falar. Você já conversou com aquela pessoa que ela fala, quando você vai falar, então daí Ele continua falando? Às vezes a gente faz isso com Deus, a gente fala para Deus e não escuta o que Ele está falando para a gente. É possível, é. Então, às vezes, eu creio que a gente precisa ouvir mais o que Deus tem para nos dizer. Eu creio que eu e você, nós precisamos mais ouvir os planos dele para as nossas vidas, do que a gente ficar apresentando os nossos planos para ele toda hora. Nós precisamos, querido, cada dia mais, receber instrução do Espírito Santo na nossa vida. E é possível, vou aqui falar algumas coisinhas práticas, que eu sei que ajuda. Primeiro, quando você está lendo a Bíblia, aquele texto, eu já falei tantas vezes isso aqui, né, sobre devocional, está lendo aquele texto bíblico, tem aquele versículo que saltou a teus olhos, que você chega até a parar, nossa, isso aqui foi comigo. Anota num cantinho, tenha um bloquinho de anotação, desses momentos que o Espírito Santo salta aos teus olhos esse texto. Depois de examinar esse texto, que já está aqui, já veio a informação, deixa cair no coração. Guarda isso com você. Mas não deixa só guardado, tá bom? Pratica isso. Quantas vezes você já não comprou uma blusa que você usou uma vez e já ficou 6 meses parado lá? Doa para alguém, porque vai ficar mais 6 meses ou mais 1 ano. A gente não usa. Então, o texto bíblico, quando ele salta aos nossos olhos e cai no coração, não deixa só guardado no coração, gente. Pratica isso que você ouviu. Isso vai ajudar você a crescer espiritualmente, vai te ajudar a se desenvolver mais e mais na sua vida espiritual. Isso pode acontecer você fazendo uma caminhada, conversando com Deus, convidando o Espírito de Deus para ministrar na sua vida. Pode ser aquele versículo que te chamou tanta atenção. Portanto, meus amados,
eu espero que nessa noite fique muito claro para todos nós: é possível sim ao crente ter a mente de Cristo. E não é o pastor Ismael que está dizendo, é o apóstolo Paulo na sua palavra, palavra de Deus. O que eu e você precisamos é tomar uma atitude, é uma decisão. Será que eu quero ter a mente de Cristo? Ou tá bom eu levando a minha vida do jeito que está? Aí você precisa avaliar as decisões que você já tomou, se foram certas, se foram erradas. Aí você precisa avaliar também até que ponto você está vivendo, a sua vida está sendo regida mais por filosofias humanas do que pela palavra de Deus. Aí é você que tem que avaliar isso na sua vida. Mas Paulo nos deu aqui o caminho das pedras. É dedicar tempo para o estudo da palavra, momento de oração e praticar. E você vai começar a desenvolver na sua vida os pensamentos, os conselhos de Cristo. Paulo nos diz que nós, eu e você, precisamos ser semelhantes a Cristo. Paulo disse isso. E eu creio que em todos os dias das nossas orações, o mínimo que nós podemos fazer é dizer: Jesus, me ajude a ser semelhante a Ti. Me ajude a tomar uma decisão como o Senhor tomou. Eu já falei aqui tantas vezes e falo de novo. Às vezes chega uma situação que eu não sei como resolver. Ou eu entro no carro, se eu estiver no carro, se eu estiver no parque, se eu estiver onde é que eu estou, eu falo assim: Jesus, não sei como é que eu resolvo esse negócio. Como é que o Senhor resolvia no teu tempo? Minha oração, eu faço direto. Jesus, como que o Senhor resolvia essa questão? Porque eu sei que a situação lá era tensa para o teu lado. Como é que o Senhor resolvia isso? Me ensina isso. Jesus, olha, eu estou irritado, estou nervoso. Como é que o Senhor lidava com isso? Vocês acham que Jesus não se irritava? E agora, pastor Nilton? Como é que fica isso? Meus queridos, não podemos esquecer que Jesus, ele foi tudo, parece que era o mundo inteiro contra ele, e ele soube lidar com isso. E vou te dizer uma coisa, tudo que ele precisava, o que ele fazia? Ele dava uma piscada de olho assim e desintegrava os inimigos? Não, mas se ele quisesse, ele podia fazer? Podia. Mas Jesus, em nenhum momento na sua passagem na terra, ele usou o seu poder como Filho de Deus para benefício próprio, só para o benefício da humanidade. Por isso passou fome, passou sede, chorou, perdeu amigos, sabia para onde ele ia, e ele foi. Ele não usou o seu poder para livrá-lo da cruz. Ele sabia onde ele tinha que ir. Mas cada momento que ele tinha de tensão, o que ele fazia? Subia no monte para falar com o Pai. Olha a dica. Ficou tenso? Vai orar. Busque a face do Pai. Mas é possível, tá? A Bíblia diz que é possível você ter a mente de Cristo, nós termos a mente de Cristo. Que o Senhor nos ajude a tomar uma decisão, a ter atitude de buscar cada dia mais essa intimidade com Deus, porque é o que vai ajudar a gente em todos os momentos. Amém? Quero chamar o quarteto, para a gente estar louvando ao Senhor com mais um hino, e assim a gente vai estar encerrando.